Eu vou lá em cima já vou. Gente, enquanto o povo entra, eu vou pegar uma água ali em cima, tá? Rapidinho, porque eu tô morrendo de sede. Ok? Ok. Uai, será que aconteceu, pessoal? Voltei. Vou pegar só água. Não, vocês não sabem. Deixa eu achar no armário aqui. Deixa eu pegar o copo. Voltei, tá? Desculpa, a garganta estava seca. Ah, a aula começou, Alessandra, desde 8, tá? Eu estava lá no portal, o link. Cadê? 8? Ah, professora, bom dia. Bom dia. Eu estava fazendo errado, eu estava entrando pelo portal, mas em vez de eu entrar na matéria, eu estava entrando na matéria anterior, estava confuso. Desculpa te incomodar. Não, não. Tentou todas as formas para entrar e não abriu o Zoom ou não abriu o portal? Porque se for portal é com coordenação. Se for com Zoom, eu não sei ajudar. Mas a gente tem que saber qual é o problema. Raiane, Oi, deixa eu te falar. O meu eu estava tentando abrir de todas as formas, mas não entrava. mas não entrava Entendeu? o Zoom ou o portal? O portal nem o Zoom. Tá, se não for, se for, mas o Zoom aqui você entrou pelo link, agora você conseguiu.
Então, Sim, não é, agora que você mandou. então é o portal. Não, mas aí, o que acontece? Eu estava entrando no que a Júlia estava mandando antigamente, entendeu? Aí eu tentei entrar para ver, eu falei, às vezes eu consigo entrar pelo Zoom assim, só que não entrava. No site eu tentei no meu celular e no computador não estava entrando de nenhuma forma, entendeu? E O site do eu Grau. falei, nossa, isso não, de jeito nenhum, tá até aqui aberto ainda, Tá. entendeu? Aí, Aí Patieta, eu falei, como é no Grau, o problema é do site do Grau, você tem que entrar em contato com a coordenação, porque os demais colegas conseguiram, tá? Então, sim, aí, mas deixa eu te falar, eu creio que ele seja com problema sim, porque tá constando que eu tenho 3 faltas e eu não tenho. E sempre a Júlia mandava o link, entendeu? mas eu não posso mandar, eu sigo ordens, e eu não posso mandar o primeiro link, eu mando só o segundo. Tá? Ordens foram feitas para ser cumpridas, então eu não mando, gente. Se outro professor manda, aí é uma coisa do outro professor. Eu não mando o primeiro link, eu mando só o segundo, igual foi combinado, tá? Se por um acaso tiver assim, a orientação que eu tenho é que vocês devem procurar a coordenação para ver o que está causando. Com relação às faltas, eu também te oriento a olhar com a coordenação, ainda mais se foi de uma matéria que eu não estava presente, tá? Infelizmente, eu não vou poder te ajudar nesse momento, porque às vezes eu te ajudo e depois eu me ferro e sou mandada embora. Então, não, tá? Tem filho para criar. Professora, desculpe, licença. As aulas começam às 8, né? Isso. Então Geralmente, foi gente, o eu. primeiro link vai agarrar um tiquinho, porque até eu, ainda mais aqui de manhã, que demora às vezes um pouco para abrir, até eu ligar o computador, descer e tal, umas 8h10, 8h15 pode ser que demore para iniciar a aula. Ok, obrigada. É por isso que é só ir lá na coordenação e falar. Sim. Eu não vê, né? E aí, com relação à falta, a gente vai combinar o seguinte. Você assistiu uma aula que seja, tá? Precisou sair. Eu não tenho bola de cristal para saber se você entrou, se você saiu, porque eu não consigo ver todo mundo que está aqui. Ainda mais essa turma grande. Então, assistiu uma aula, precisou sair, professora, vou precisar sair, me dá presença? Eu te dou presença, sem problema. Presença para mim não é problema, tá? Te dou presença, você sabe viver essa vida, depois você assiste a gravação, o conteúdo que você perder. Porque senão, vocês vão tomar falta. E aí, não é legal para mim também te dar falta, principalmente se você veio, porque depois eu tenho que passar limpo todo o Oi, gente, só um minutinho. Então, eu fiz a primeira aula e não salvou a gravação. Salvou da primeira, mas do segundo não, tá vendo? Só? E o aplicativo do Zoom aqui não tá logando. Eu tive que abrir por aqui. Se você quiser vir na hora do intervalo, 10 horas, para tentar resolver, eu também não. Tá. Aí eu vou dar um intervalo 10 horas. Tá? Vou estar aqui na sala. Ok? Obrigada. Ô, William, depois. Eu vou mandar. Ah, foi, não é o William também? O nome dele? Não vai prestar atenção. Bom, então aí com relação aos links são isso, tá? E a chamada. Então precisou sair, gente, me fala que eu dou tranquilaça para vocês. Professora, a chamada ainda não foi feita, que eu entrei às 9. Não Muito foi feita, obrigada. não. Tá? Geralmente eu faço ela depois do intervalo. Geralmente, quando eu passo a atividade para vocês, quando vocês vão fazendo a atividade, eu vou fazendo a chamada, para a gente ganhar tempo aí. Muito obrigada. Mas aí precisou sair, não vai entrar no próximo link, professora, vou sair, me dá presença, tá? Por favor.
porque senão eu tenho que passar também a ata toda... Nossa, que negócio que vermelho. Passar a ata toda limpo. Depois aí é mó trampo e é horrível. Mesmo se você assistir só a gravação, aí quem lança só a gravação é a coordenação. Aí eu não tenho nada a ver com isso. Tá? Aí tem que aparecer as estrelinhas lá para eles terem acesso de que vocês assistiram só a gravação. Agora, se você está assistindo presencial e não apareceu as estrelinhas, não tem problema, porque eu vou te dar presença aqui na hora. Agora, vou assistir só a gravação, precisa aparecer as estrelinhas. Se não estiver aparecendo as estrelinhas na gravação, está assistindo só a gravação daquele dia, não apareceu as estrelinhas, entra em contato com o grau. Pois é, professora, porque essas aulas que estão indo para o portal, eu não sei se é de todo mundo, mas as que eu assisti, na hora que a gente assiste, vai um tempo, ela para, e aí não dá as estrelinhas completas, porque parece que está tipo algum defeito, que você assiste a aula, ela para num certo ponto e não volta, não. Esse negócio de novo volta no mesmo negócio, mas não dá estrelinha. Os meus todos deu isso. Por isso, Andréia, que eu preciso que você relate isso para a coordenação, entendeu? Para eles tentarem resolver, porque às vezes isso é um problema só do seu acesso, dos demais não está acontecendo. E assim, gente, eu sinceramente eu não tenho acesso ao portal, tá? Eu tenho acesso ao que eu estou dando aqui. E aí, tá vendo? O meu tá normal, olha lá na coordenação, tá? Agora, o que eu puder fazer que esteja dentro do meu alcance para ajudar, eu vou ajudar, mas eu também não posso te ajudar e me ferrar. Tá? Uhum. Bom, então vamos lá, voltando a compartilhar tela. Bom, a patologia, isso aqui é só para título de conhecimento, ela vai se dividir em dois grandes ramos, tá? Geral e específico. A geral vai estudar ali a patologia geral, né? Lesão, que causa, os efeitos. E a específica vai atuar em diferentes tipos de lesão. Então, por exemplo, a gente tem lesão em geral. E a gente tem cada lesão por pressão, uma lesão por dano tecidual, um agente físico. E aí, então, a específica ela vai estudar exatamente isso. A gente tem o câncer e a gente tem vários tipos de câncer, tá? Precisa decorar isso para a prova? Não, só para vocês saberem, não sei nem o que está aqui, eu falaria isso, tá? Agora, a gente vai entender, então, lesão, ok? Geral, tá, gente? Geral. O que é uma lesão? Professora, Oi. desculpa te interromper, mas tem como você voltar o outro slide só para mim tirar um print? Aqui? Obrigada. Tem na apostila, tá? Tá bom, obrigada. De nada. Pode passar? Pode sim. Beleza. Então vamos lá, né? Estudar sobre lesões. É o primeiro conteúdo aí de vocês, mais específico. Lesão e adaptação celular. Então, quando a gente tem uma lesão no meu tecido ele é composto por quê? Por células, tá? Então, quando eu tenho uma lesão, significa que eu modifiquei alguma coisa naquela célula e aquela célula vai ter que se adaptar àquela nova forma de trabalhar, tá? Quando o equilíbrio das células é rompido por um efeito, ou seja, por uma causa, né? Seja uma agressão, por exemplo, pode ser uma agressão física, química, não importa. A célula pode se adaptar, sofrer um processo regressivo ou morrer. Então, quando a minha célula sofre alguma alteração, ela tem esses três caminhos. Tentar se adaptar para sobreviver ali, né? Fazer um processo regressivo, ou seja, involução celular ali, e morrer. Tá?
É tipo a gente, né? A gente tem uma mudança, a gente tem 3 opções: ou se adaptar àquela mudança, ou sair fora, ou não suportar aquela mudança e morrer. Tá? Da mesma forma é a célula. No caso em que a célula agredida não está adaptada, tendo seu metabolismo reduzido e, portanto, suas funções celulares diminuídas, disse que as células apresentam alterações regressivas ou degeneração. Então, se eu tenho meu metabolismo, vocês já tiveram micro, né? Vocês têm o metabolismo daquela célula reduzido, eu vou acabar tendo uma alteração regressiva ou degeneração, que é como se fosse a involução ali, né? A diminuição do funcionamento celular. Ela funciona, mas ela não funciona igual antes. Tá ok? Então, a alteração regressiva ou degeneração é quando eu tenho uma diminuição no metabolismo dessa célula. Hã? Sim, é como se a minha célula não fosse mais eficiente, igual é. Então, às vezes, ela não consegue se multiplicar, ela não consegue exercer aquela função devida que ela deveria. Porque ela está ali com dificuldades do metabolismo. Metabolizar é questões químicas, né? Fazer a função celular ali, transformar, por exemplo, glicose em energia. Tá? Então, se eu não consigo fazer essa transformação, a minha célula está viva, mas ela não está funcional. Então, tem uma degeneração, uma regressão ali. Tá? Ô, professora, isso é o caso, por exemplo, de tabagismo? Ele compromete o pulmão e as células, elas não trabalham como antigamente, sofrem lesões e aí elas não conseguem fazer o mesmo trabalho que E antigamente. se continua fumando demais, essa célula vai fazer o quê? Aí vai chegar um momento que ela vai fazer o quê? Morrer. Não é? Isso. Tá bom? Então, ela pode evoluir para essa questão. Peraí, gente. Entendi. A degeneração se situa entre a célula normal e a morte celular. Então, ela é aquela que não é nem normal, não tem essa funcionalidade normal, e nem uma morte. Então, ela vai ter uma disfunção ali. Por exemplo, a minha célula não morreu, mas também não consegue fazer a troca gasosa. Tá ok? Como a diminuição da função celular, é compreensível que se acumule dentro da célula ou mesmo fora dela uma série de substâncias que são produzidas de um metabolismo perturbado. Deste modo, a lesão degenerativa são classificadas de acordo com o tipo de substâncias acumuladas. Então, se eu não tenho a minha célula, ela não funciona corretamente, vamos supor, lembra que eu falei da glicose? Se eu não pego a minha glicose e transformo ela em energia, eu não faço essa transformação, eu vou ter glicose sobrando. Então, eu vou ter um acúmulo dessa glicose ou no meu espaço intercelular, que é dentro da célula, ou às vezes até mesmo no meu espaço extracelular. Vai depender ali de onde essa funcionalidade parou. Tá? Mas se eu não estou fazendo a função que é transformar a glicose em ATP, em energia, eu vou sobrar glicose. Logo, eu vou ter uma alteração. Glicemia elevada, diabetes. Entendem isso? Então, essas substâncias, quando a gente fala metabolizar, é isso, é eu transformar uma coisa em outra. Transformar cálcio, água, tudo isso. A nossa célula está ali fazendo várias metabolizações, várias transformações. É até um pouco de bioquímica isso, tá? Que eu não vou entrar em tanto detalhe. Mas se eu não faço...
Essas transformações, eu vou ter substâncias ali sobrando. Então, a Ok? diabetes ela é causada porque não está tendo esse metabolismo? Sim. Agora, o que leva Em um caso geral? vai ser várias coisas. Então, por exemplo, eu posso ter, eu tenho glicose sobrando porque eu não tenho célula que faz essa função, ou porque às vezes eu não tenho insulina. Então, tem várias coisas que causam, né, essa disfunção. Essa disfunção que a gente está falando é o quê? Morfologia, não a causa. Então, não é só por conta que não está tendo esse metabolismo que a diabetes pode ser causada. Não. Ela pode ser causada porque eu não tenho célula que faz essa função. Então, ela pode ser causada por duas formas. Ou por falta da insulina, por exemplo, ou porque a minha insulina não faz a função de transportar a glicose em ATP, em energia. Então, eu tenho duas formas. Ou o meu corpo não produz aquela célula, aquela substância, ou eu tenho aquela substância com defeito. Que Alguma célula que não está boa, né, professora? Isso, e aí essa substância com defeito é o que a gente chama de degeneração. Tá? Diabetes emocional existe. Já que existe. É raro, mas existe. Mas aqui, professora, como a diabetes, né? E igual a diabetes fala que não tem cura. Então, quer dizer que essa célula que não está boa, ela não. Ela continua, como que eu posso falar? Ela continua doença, mas aí a pessoa só fica tomando as insulinas só para poder estar controlando. Isso, ela vai continuar com defeito. Então, se ela vai continuar com defeito, eu tenho que tomar um medicamento para suprir esse defeito dessa célula. Para fazer o trabalho dessa célula, que não está conseguindo ser feito bem feito. Ah, entendi. É como se eu tivesse um funcionário e aquele funcionário não faz o serviço bem feito. Então, eu tenho que admitir um ajudante para fazer esse serviço bem feito. Para completar aquela deficiência. Ok? Tá. Tá? As alterações. Agora, então, a gente vai para os tipos de substâncias que são acumulados nas células que vai levar aí a essa degeneração. Então, a gente tem várias coisas que podem levar a essa degeneração. E a primeira que a gente vai estudar é sobre o acúmulo de água, que a gente chama de degeneração hidrópica, hidro de água, ok? Então, na prova, na atividade avaliativa, eu posso perguntar, são degenerações hidrópicas? Ou eu posso trazer acúmulo de água? São alterações de acúmulo de água ou alterações de degeneração hidrópicas? Vocês devem saber os dois. Vocês têm que saber que degeneração hidrópica é um acúmulo de água na minha célula. Ok? Tranquilo? Perfeito. As alterações se caracterizam, então, pelo um acúmulo de água no citoplasma e é vista com mais frequência nas células parenquimatose, principalmente no rim, no fígado e no coração. A degeneração hidrópica, então, vai ser o acúmulo de água no meu meio intracelular. Ocorre, isso daí não tem na apostila, né? Essa explicação aqui, ó, de preto. Eu sei porque geralmente vai estar preto. Olha. Não tem não, está diferente, falando que ocorre em função do comprometimento da regulação do volume celular. Eu vou falar disso agora. Então, coloca só essa observação aqui que eu pus entre parênteses para ajudar vocês a entenderem. Aí já é uma outra patologia, que ele fala água na pleura, né?
na pleura, no pulmão ali. Aí já é água na pleura que eles falam. É porque existem alguns líquidos ali na célula ali do pulmão. É muito difícil eu te explicar isso assim, sem eu te falar de anatomia, e a gente vai fugir muito do assunto. Como a gente vai estudar anatomia lá na frente, você me faz essa pergunta de novo, pode ser? Tá? Então, essa degeneração hidrópica ela vai ser esse acúmulo de água no meu meio intracelular. Ela ocorre em função do comprometimento da regulação do volume celular. Minha célula, ela pega a água e libera a água, né? Na hora que ela está passando ali nos rins, essas células, esse sangue, ele é filtrado e aquela água ali em excesso vai sendo levada para fora, tá? Vai sendo liberado através de suor, de urina. Nesse caso de degeneração hidrópica, a gente vai ter esse acúmulo desse volume celular. Então, as minhas células vão ficar o quê? Edemaciadas, inchadas. Que é um processo basicamente contratado no controle das concentrações de sódio e potássio no citoplasma. Por que a gente tem aí o sódio e o potássio ligado a esse acúmulo de água? Sódio e potássio é o sal, tá? Quando você joga um sal na laranja, o que esse sal faz? Ele puxa, fica molhado. Ele puxa aquele suco da laranja. Tempo úmido. Meu tempo está úmido. Na hora que você vai pegar o sal está o quê? Molhado. Está úmido. Né? Ele absorve as moléculas de água ali. Porque o sódio, o potássio, ali, essas duas substâncias, a gente chama de substâncias hidrossolúveis. Ou seja, moléculas solúveis à água. Elas atraem as moléculas de água. Então, elas são receptíveis a H2O. A química pura. Tá? Então, o que acontece nessas células? Deixa eu falar, porque senão eu perco o raciocínio. O que acontece nessas células para elas acumularem esta água? Eu tenho uma concentração muito grande de sódio e de potássio dentro das minhas células e, consequentemente, a minha água também está sendo atraída. Então, na hora de eliminar, se eu não eliminar através de urina, de suor, esse sódio e esse potássio, a minha água também não vai ser eliminada. Tá? Então, eu preciso da regulação desses dois conteúdos na minha célula para a minha água também ser liberada. Então, é por isso que às vezes a gente come muito sal e a gente fica o quê? Inchada. Tá? Bom dia, gente. Já foi chamada não? Cheguei agora não. Oi. Professora, Só um minutinho. Porque o abacaxi não tem só água, ele tem outras substâncias ácidas ali que vai agir. Ele é cítrico, né? Ele vai agir com esse sódio de potássio. Aí tem outras substâncias químicas. Aí, né, assim, isso aí é química pura, não força demais minha mente aqui, não. Aí é química, é molécula com junção de outra molécula que vai dar aquela substância. Entendeu? Porque a gente não tem só a substância de H2O, a gente tem substância que vai dar o ácido, que vai dar o doce, que vai juntar com sal, vai virar aquela coisa doida ali, tá? Que sai até, às vezes, um cheiro, mas, tá? Quem quer perguntar aí eu não quero perguntar, não. Eu quero te perguntar que... Eu não quero perguntar. Mas vai ter intervalo hoje? Vai, agora, acabando isso aqui, vai. Igual eu falei, você deve ter chegado um pouco mais tarde. O intervalo do sábado é após o terceiro link, tá? Tá. Ok?
Minha filha já está até ali esperando para ganhar o TVzinho dela. Tadinha. Então, olha só, terminando esse slide, a gente sai para o intervalo, ok? Todos os processos agressivos que reduzem a atividade da membrana plasmática, bomba sódio e potássio. Por que a gente chama de bomba de sódio e potássio? Porque é aquela questão onde potássio e o sódio vai, a água vai atrás, tá? Não vou entrar muito nisso. E da produção de ATP, que é energia, pela célula, leva à retenção do sódio no citoplasma, deixando escapar o potássio e aumentando a água citoplasmática na tentativa de manter as funções isométricas da célula. Resumindo, porque eu detesto esse trem muito químico, assim, a gente não tem muito tempo. Isso aqui está uma explicação muito técnica e não tem como vocês entenderem isso se vocês não tiverem química, bioquímica. E a gente não tem, bioquímica é uma matéria da faculdade, tá? Então, eu vou explicar, o que eu quero que vocês entendam aqui na degeneração hidrópica é um acúmulo de água no meu meio intracelular, ou seja, dentro da minha célula, que se dá devido a uma desregularização, ou seja, uma desordem do meu sódio e do meu potássio. Entendem que o sódio e o potássio atraem a água, então, se isso está desordenado, eu vou ter muita água no meu meio celular, intracelular. Intracelular é o meio da célula, dentro da célula. Então, a minha célula que fica desse tamanho, se eu tenho um acúmulo de sódio e potássio, ela vai acumular água, ela vai ficar inchada. Ok? Beleza? Isso, para mim, é o que interessa de vocês entenderem. Como que isso acontece, por quê, qual a química. Não, vocês não vão usar isso na vida real. Tá? Não sei que vocês vão trabalhar em laboratório, aí vocês fazem um curso intensivo nisso. Tá? Beleza? Aqui, deixa eu só tirar uma dúvida. Sim. Você sabe mais ou menos só até que hora que a aula encerra? Porque eu marquei um dentista só para me saber se eu altero o horário ou não. Então, vou dar um intervalo agora até 10h35. Nas 11h30 a gente já acabou. Tá? Tá bom, obrigada, viu? De nada. Gente, Ela já fez a chamada? não, faça a chamada depois do intervalo. Obrigada. Tá? De nada. Vou encerrar então, vamos sair para o intervalo, ok? Ô, Rayane, Oi. deixa eu te falar. Aí você vai mandar o link lá ou pode entrar pelo mesmo link? É o mesmo Porque link. como o meu Mesmo link que você portal está tá agora. entrando. Tá bom. Bom? 10h35 Volta a gente volta. 10h30 aí? 5. Ok, obrigada. Beleza? Então, beijo. Beleza.